Qual o buraco que seu filho está preenchendo na sua vida todas as vezes que você leva para dormir na sua cama com você? No vídeo de hoje, eu vou te dar 5 razões contundentes e muito sérias pelas quais você nunca deveria deixar seu filho ou sua filha dormir na cama de vocês. Fala, coroa! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora papear comigo? Nossa, gente, eu me lembro tão bem quando meus filhos nasceram, meu primeiro filho nasceu, nossa, por tão incrível, o cheirinho. Aí meus outros 2 filhos também chegaram e é um amor tão grande quanto o primeiro, não importa se é número 1, número 2, número 3. E o instinto de proteção que aflora na gente é tão enorme que você quer cercar de todos os lados. Eles são tão pequenininhos, tão frágeisinhos, que você quer cercar de cuidados e ter certeza de que nada de mal vai acontecer a eles. E é aí que muitas vezes, a porca torce o rabo, porque aí a gente sente pena deles, a gente fica com dozinha deles, ou então entra num sentimento de culpa. Ah, não, eu não tenho coragem de deixar ele sozinho lá no quarto, vou trazer ele pra cá, vou deixar ele dormindo aqui com a gente. Até aí, tudo bem, até o 3º mês, você tá ali cansada, amamentando, o neném acorda de 2 em 2 horas. Beleza, eu também fiz isso. Deixava meus filhos no Moisés, em cima do meu criado. Eu deitava o criado e deixava ali o Moisés, porque era difícil, de 2 em 2 horas acordar, levantar, ir lá, pegar o neném. Nossa, realmente é cansativo. Agora, depois que eles já começam a dormir a noite toda, tem que ser levado pro quarto dele. Tantos pais, mães solteiras, casais fazendo isso porque ficam com pena do menino ficar sozinho no quarto e acabam levando a criança pro próprio quarto. Por causa disso, eu resolvi contar para vocês os 5 motivos que você jamais deve permitir que seu filho durma com você. E a última razão é a pior delas. O prejuízo não é só pro seu filho. E o seu casamento? O que você acha que vai acontecer com a sua relação? Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele casal, com aquela mãe solteira ou com aquele pai solteiro que você sabe que precisa de ouvir isso que eu tô falando. Vai lá. A gente não faz isso porque quer, que a gente é sacana. Não, a gente faz isso por desconhecimento de causa. Porque se a gente soubesse, talvez a gente não fizesse. Provavelmente estão sendo movidos por algo mais profundo e que tem a ver com a história de vida deles e não do filho. E acaba sobrando pro filho. E o filho ocupando um lugar, um espaço, uma demanda que não é dele, mas sim dos pais. Teve uma vez que chegou uma cliente no meu consultório, ela tem uns 30, 32 anos, e ela chegou reclamando, a vida dela não anda, ela não consegue se libertar da mãe, a mãe tem um vínculo de dependência muito forte com ela, e ela sempre com aquela sensação de culpa, quando sai para trabalhar ou quando sai para namorar, ela sempre com aquela sensação de que tem uma dívida com a mãe, ou que ela precisa de solucionar a vida da mãe. Ela não sabia entender muito bem. E com o pai, ela tinha uma raiva e uma desconexão muito grande que ela também não entendia por quê. Ela se questionava, mas não sabia por quê. E numa sessão que a gente fez de constelação familiar, ela viu e depois ela relatou todas as vezes que o pai saía, e ele saía quase todas as noites com os amigos, tinha casos extraconjugais, quer dizer, a mãe e o pai dela tinham um problema entre eles. Todas as vezes que esse pai saía, essa mãe pegava essa moça e levava pra cama pra ficar com ela, pra fazer companhia pra ela não ficar sozinha. E isso foi durante muitos anos. Ela viu que aquele peso, aquela culpa, aquela raiva, aquele desconforto era da mãe, não era dela. Aquela insegurança, medo de se relacionar. A filha literalmente se identificou com a dor da mãe. Os filhos tomam para si a dor dos pais. A mãe levava essa filha para ocupar o lugar, um vazio que era da mãe, uma sensação de abandono, de ser traída. Então tudo isso que ela vivia, por exemplo, com os namorados dela, sem segurança, medo de ser traída, não confiava nos namorados, que ela, como se ela tivesse tomado para ela aquele
aqueles sentimentos da mãe. E com relação ao pai, a mesma coisa. A raiva que ela tinha do pai e ao mesmo tempo um ciúme do pai, uma relação de amor e ódio estranha que ela não conseguia entender. Também era um sentimento da mãe. Ela via o pai através dos olhos da mãe. Passou a ver o pai desconectada da figura de filha que ela era. E com relação ao pai, foi incrível a experiência dela, porque ela se reconectou com o amor do pai. Voltou para o lugar dela de filha. E quando ela percebeu isso tudo, ela pôde voltar como filha. E como filha, ela não tinha motivo de ter raiva do pai ou de ter ciúmes do pai. Ela passou a ver aquele pai com o amor de filha que ela é. Foi uma sessão muito intensa, foi muito especial para mim, porque foi muito libertador para essa cliente. Foi por isso que eu quis compartilhar esse caso, porque realmente ele foi muito especial aqui no consultório. Vocês não têm ideia da maravilha que é, da sensação que é quando você entende qual é o seu lugar na sua família, né? O seu lugar é o seu lugar de filho, de filha. O seu pai tem o lugar do seu pai, morando ou não com você. Sua mãe é sua mãe, morando ou não com você. E todos têm o seu lugar de pertencimento. E é importante que esses lugares se mantenham para que o sistema se mantenha equilibrado e sadio. Quando um desses elementos perde esse lugar, o sistema como um todo sofre. Quais são os 5 grandes motivos? O primeiro deles, a criança perde o seu referencial de filho. No momento em que ele assume o papel de outra pessoa, ele perde seu referencial de filho. Que os pais não estão assumindo o seu papel de pais. Filho, gente, não tem que participar da vida conjugal dos pais. Os problemas dos pais são dos pais, não são dos filhos. Se você pega um filho, carrega ele e leva para sua cama porque o seu marido está ausente, você está transferindo para o seu filho uma responsabilidade de ocupar um lugar que não é dele. Então, com certeza, ele vai carregar esse peso. Segundo motivo, a criança pode ficar confusa em relação ao que é um relacionamento amoroso de um relacionamento fraternal, né, entre pais e filhos, e acabar sexualizando uma relação que não é sexualizada, que é a relação de pais e filhos. E isso gera um conflito interno nessa criança, em que quando ela crescer e se tornar adulta, ela pode ter muito problema de relacionamento. Pode se tornar um adulto que não consegue estabelecer um vínculo amoroso, profundo e duradouro com outra pessoa. E sobre esse tema de sexualizar a relação dos pais, eu já falei no vídeo anterior a esse. Se você quiser ir lá ver, clica no card aí em cima que você vai ver. Terceiro, acaba criando uma relação de dependência do seu filho com você e de você com seu filho. E isso faz com que o seu filho, a sua filha, não cresçam, não amadureçam, que não conseguem desgrudar ou sair da barra da saia da mãe, da barra da calça do pai. E se ele não consegue fazer esse movimento para a vida, para o mundo, que tipo de vida essa pessoa vai ter? O quarto motivo não é nem um pouco saudável um filho presenciar a relação sexual. Prejuízo na vida psíquica, emocional e sexual do seu filho incalculável. As crianças abaixo de 6 anos, 7 anos, elas podem não entender, provavelmente elas não vão entender aquela história do que é a relação sexual. Eu já cheguei a ouvir de uma mãe: que isso, meu filho dorme a noite inteira. Eu perguntei pra ela assim: como é que você sabe que ele dorme a noite inteira? Porque é tão natural, é tão comum a gente acordar à noite. E quem é que garante que o filho dela não acorda à noite? Que espécie de vida sexual esse casal tá tendo? Porque se a mãe tem certeza de que ele tá dormindo, é porque ao invés de focar na relação sexual com o seu parceiro, ela tá preocupada se o filho tá ou não tá acordado. Aonde que vai parar esse casamento? E essa experiência de crianças muito novas presenciarem a relação sexual dos pais pode gerar nessa criança uma sensação, inclusive, de abuso depois de adulto. A gente vê isso muito no consultório, porque a criança fantasia muito, ela fantasia demais. Então, às vezes, a gente traz memórias do nosso passado, não necessariamente condiz com a realidade, mas a emoção que aquilo foi gerado pode fazer com que a criança acredite
que tenha sido com ela. Deu para entender? Antes de eu contar a quinta razão, a pior delas, compartilha esse vídeo aí. Aproveita e se inscreva aí no canal, que semana que vem, ó, vai ter vídeo novinho aqui para vocês. Então vamos ao quinto? Imagine o preço que o seu casamento vai pagar com a presença de um muro na cama de vocês, porque é isso que seu filho representa. O seu filho representa uma separação entre vocês, uma quebra de sintonia, de conexão. A presença deles separa vocês. E se tem uma coisa que filho não quer nunca, é ver os pais separados. Uma coisa que é muito comum a gente ver são filhos carregando uma culpa com relação à separação dos pais, ao distanciamento dos pais. Esse é um fardo muito grande de ser carregado. Seu filho não merece esse fardo. Quando o filho ou a filha ocupa o lugar do pai ou da mãe, eles sofrem. São crianças carentes, estão carecidas de pai e mãe, por mais presentes que esses pais sejam. A nossa individualidade é necessária. O único modo que a gente cresce, que a gente amadurece, é através da autonomia, assumindo as nossas responsabilidades. E a criança, ela pode começar a viver isso desde cedo, na relação que ela vai estabelecer com o ambiente onde ela está. Por isso é importante a criança ter o ambiente dela, ter o espaço dela, poder arrumar a cama dela, poder ajeitar os brinquedos dela. Isso é ensinar a crescer, a amadurecer, a ter autonomia, a começar a tomar pequenas decisões sobre aquele pequeno mundo que está sendo construído. Criança que não tem o mundinho dela e que o mundinho dela virou o mundão dos pais, perdem seu referencial de identidade. Elas acham que o que é dos pais é dela. Quando existe essa confusão interna, isso não é positivo para a criança, para a pessoa. Cada macaco no seu galho. Tira seu filho do seu quarto. E daí se ele vai ficar sozinho? A dor da solidão é sua, não é dele. Uma criança não nasce com a dor da solidão. Tem pequenos sofrimentos que são necessários para que haja evolução, desenvolvimento, maturidade. Pensa nisso. Veja de novo esse vídeo. Pondera sobre essas razões que eu trouxe aqui para você. Ó, o papo tá bom, o papo tá legal, mas ó, tchau, tchau.